Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre gestão de negócios. E vamos falar especificamente sobre um tipo de negócio, mercado de picolés, de sorvetes, área de alimentação. Até porque temos aqui como convidado no Mundo Corporativo o Eduardo Sampaio, que é diretor de marketing e vendas da Monterrey. Monterrey, que é um fabricante de picolés mexicanos, de paletas, como nós ficamos conhecendo ou fomos apresentados aí nos últimos 2 anos para esse mercado. Eduardo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência, né? E Bom dia. claro que nós vamos aproveitar também a experiência do Eduardo, não apenas na área de paletas, mas nós vamos aproveitar a experiência do Eduardo na área de gestão de negócios, já que ele tem MBA nessa área, é professor também na formação de executivos. Eduardo Sampaio, vamos começar falando sobre o mercado que a Monterrey atua, que é este mercado de paletas. O mercado de paletas é mais recente, mas o de picolé, sorvetes, é bastante antigo e concorrido no Brasil. Exato, Milton. A gente atua no segmento de paletas, que é um segmento relativamente novo. Aqui no Brasil, a gente conhece esse segmento há pouco mais de 2 anos, né? Que houve essa onda elevadíssima de consumo de um produto novo. Porém, Milton, a paleta, ela é naturalmente um picolé. E como você disse, o picolé, ele está dentro da cultura do brasileiro já há muitos anos, né? Então, a gente, inicialmente, teve a percepção de que existia uma demanda de mercado para um produto diferenciado e a gente foi se apropriar de alguns ingredientes e de algumas receitas, eu diria, específicas para produzir um picolé diferente ao gosto do brasileiro, né? Então a Monterrey se especializou exatamente nesse segmento. Esse produto é fabricado aqui no Brasil, apesar de levar um nome mexicano. Sim, o produto ele é um produto com origem, eu diria, no México, tá? A origem da paleta ela é mexicana, porém ele é totalmente adaptado hoje ao mercado brasileiro. Então, não só a nível de receitas, mas inclusive a nível de tamanho, né, Milton? Existia uma demanda reprimida, eu diria, para um produto com um valor agregado um pouco maior, um produto até a nível de tamanho, Milton, diferenciado. A gente estava acostumado com picolés com um tamanho diferenciado, né? Então, o consumidor, de uma forma geral, ele demandou isso para o mercado e a gente, enfim, identificou essa necessidade e desenvolvemos um negócio absolutamente O estruturado. que diferencia realmente a paleta do picolé que nós já conhecíamos aqui na questão da fabricação? Então, Milton, hoje o produto paleta ele é produzido de forma artesanal, porém com todos os ingredientes e a industrialização necessária para um produto em série. No nosso caso, nós temos uma indústria com todos os processos de qualidade muito bem estruturados e definidos. Porém, Milton, o picolé, de uma maneira geral, ele é muito mais saudável, eu diria, do que propriamente os produtos que a gente estava acostumado a encontrar no mercado. Para você ter uma ideia, a paleta, ela originalmente ela trabalha muito forte a linha de frutas. E frutas são produtos saudáveis, né, que tem esse apelo de saudabilidade. Então, de uma maneira geral, a linha, né, que a gente trabalha como conceito dentro do segmento de paletas é exatamente explorando não só um volume, não só uma aparência um pouco diferente, mas também se apropriando dessa questão de saudabilidade. Me ajuda a entender por que de repente, criou-se aí uma onda de paleterias, ou seja, as paletas passaram a fazer parte do dia a dia aqui dos brasileiros. O que aconteceu? Foi alguma ação estratégica no México? O que foi realmente que houve para gerar esse tipo de movimento? Pois é, Milton, na nossa avaliação, não houve nenhuma interferência, eu diria, do México nesse sentido. Na verdade, existia uma demanda reprimida pelos consumidores de um produto com um valor agregado diferenciado. Um produto que tivesse na sua composição ingredientes mais selecionados, que fosse exatamente explorar a linha de saudabilidade de uma forma um pouco diferente. Então, as paletas elas trouxeram a refrescância, né, para o segmento de sorvetes, que já é gelado, mas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, a gente costuma inclusive brincar, dizer que é mais divertido comer uma paleta do que um picolé tradicional. Então, foi uma onda, não tenha dúvida disso. A gente embarcou nessa onda muito no início, lá em meados de 2013, e hoje a paleta ela é uma realidade ao mercado nacional e vieram, não tenho dúvidas disso, para ficar.
Pois é, eu queria entender o seguinte, porque na realidade com o surgimento das paletas, a gente viu no mercado o aparecimento de muitos investidores, de empreendedores interessados em atuar nessa área. Mas aí logo em seguida chegou o inverno e aí isso toca diretamente o negócio que vocês fazem. Sim. Algumas empresas saem fortalecidas desse processo. Como é que a Monterrey planejou para passar por esse período e se profissionalizar, se estabilizando no mercado brasileiro? Pois é, Milton. Pra você ter uma ideia, a gente tem um painel hoje de monitoramento da concorrência e a gente acompanha de forma sistemática 379 marcas diferentes. Essas 379 são aquelas que a gente identificou com o mínimo de estruturação, tá? Para tocar um negócio de franquia. Fora isso, a gente tem um universo de franquias desconhecidas ou apenas operações próprias. Então, no início das operações, lá em meados de 2013, eram poucos concorrentes. Hoje a gente já está falando de um universo que supera a marca de 500 marcas diferentes atuando. Então a complexidade hoje é totalmente diferente. O cenário ele é muito diferente do que era em 2013. Para a gente enfrentar isso, a gente precisou fazer o processo de profissionalização da gestão, não tenha dúvida. Produzir paleta, de certa forma, não é complexo, porque é um processo artesanal. Porém, com os processos de qualidade, com aquilo que o consumidor demanda, mantendo a questão de qualidade e principalmente nos ingredientes, com segurança, já não é tão fácil assim. Então, muitos fazem paletas, mas poucos são aqueles que efetivamente conseguem produzir um produto de qualidade, um produto com um bom valor agregado. Entre a Monterrey, montada lá no início pelo Pablo Rocha, e o lá no início foi há 2 anos, foi em Exato. 2013, e a Monterrey que nós temos hoje, há uma diferença muito grande nessa empresa? Há uma diferença exatamente no ponto de vista da profissionalização, Milton. Quando começamos em 2013, a ideia era investir na indústria como produtora desse tipo de produto e fazer as operações próprias venderem esses produtos. Só que durante esse processo, a gente recebeu inúmeras iniciativas e pedidos de franqueados para que franqueássemos o negócio. Então, isso demandou internamente a necessidade exatamente de uma profissionalização um pouco maior. Por quê? Porque fazer franquia, fazer do negócio franquia um sucesso é muito diferente do que você simplesmente colocar uma indústria de pé. Então, a gente, de certa forma, se surpreendeu com todo o processo evolutivo no primeiro ano de operação, quando a gente praticou, para um primeiro ano de empresa, algo em torno de 30 milhões de reais. Isso é um case absolutamente de sucesso dentro do cenário, eu diria, de negócios ampliado, não especificamente só dentro do segmento de sorvetes. Então isso gerou a necessidade da gente se profissionalizar, Milton. A gente cresceu rápido demais, a gente se tornou uma empresa com uma visibilidade muito grande. A gente tem hoje, por conceito, a aplicação do nosso produto focado num público que é mais exigente, então isso demanda uma via que é de mão dupla, né? De uma exigência muito maior em todas as faces do negócio. Então a gente precisou profissionalizar, sem dúvida, todo o processo de gestão e a Monterrey hoje ela é exatamente diferente nesse sentido. Qual é o tamanho da Monterrey hoje? A Monterrey hoje opera em 15 estados brasileiros. A gente tem hoje os segmentos de atuação são franquia. Além disso, a gente faz uma venda direta ao consumidor via grandes redes varejistas aqui no Brasil. A gente chama esse canal de atacado e a gente opera também dentro da área de eventos. Tá? A gente, no primeiro ano de faturamento, a gente teve 30 milhões de reais e esse ano a gente espera efetivamente fechar aí com 42 milhões de reais, o que dá um crescimento acima de 30%. Como eu disse, a gente está presente em 15 estados brasileiros, mas muito forte, muito baseado dentro do Nordeste. É a nossa casa, o Nordeste brasileiro. Porque vocês surgiram na Bahia. Surgimos na Bahia, exatamente. As operações iniciaram na Bahia e é um fato interessante porque surgiu dentro de um evento específico, um dia de operação, e foi um sucesso tremendo que a gente decidiu dar sequência aí, se tornar um negócio um pouco mais estruturado e ir para o mercado, né, de forma aberta. Entrar nesse mercado com franquia, sendo franqueado, isso foi uma decisão estratégica para a sobrevivência dessa empresa num mercado como o brasileiro? Olha, Era Milton, fundamental? era fundamental para a penetração de mercado. Eu diria que a gente, quando começou a empresa, as operações próprias, a gente chegou a um volume significativo de 17 operações, e essas 17 operações elas já tinham uma capilaridade importante, mas muito ainda baseadas dentro do Nordeste. Quando você fala 17 operações, significa o quê? Lojas próprias. Lojas próprias. Quiosques. 17 lojas próprias, ou quiosques. Isso, exato. Tá.
E aí, Milton, franquear o negócio possibilitou exatamente a gente abrir outros mercados, né? A gente começar a fazer operações dentro de outras áreas que a gente até então, com as operações próprias, a gente não estava planejado que a gente fosse dar esse passo. A franquia, ela permite exatamente isso. Quando você franquia um negócio, você vai um pouco além das suas expectativas, porque você atrai investidores e operadores de diversas regiões e isso, claro, você consolida dentro de um plano de expansão e te permite uma agilidade um pouco maior na tua expansão, né? Pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, o Reinaldo, nosso ouvinte, pergunta exatamente qual é a estratégia que as empresas precisam desenvolver quando elas pensam em entrar no mercado como franqueadas, ou seja, criar franquias no entorno da sua marca. Sim, Milton, essa é uma pergunta muito importante, até porque a responsabilidade que hoje as empresas precisam ter para franquear um negócio, ela precisa ser muito grande, tá? Você tocar uma operação própria, você conhece o negócio a fundo, mas quando você abre a possibilidade desse negócio ser gerido por um franqueado, você precisa ter todos os seus processos muito bem estruturados, muito bem desenhados, muito organizados, e nós precisamos ir além disso. O franqueado hoje, a gente tem dois perfis mapeados aqui no Brasil, que são investidores e operadores. Então, isso precisa estar muito claro o que você precisa para que esse negócio funcione. Se você tem um nível de complexidade elevado, você precisa basicamente de operadores, ou seja, aquelas pessoas que estão à frente do negócio no dia a dia. Fora isso, você precisa, Milton, se organizar internamente para que você tenha um nível de suporte a esse franqueado importante, um nível de suporte com um nível de qualidade elevado. Porque ele passa a depender de você para algumas questões. Você é o especialista naquele negócio que você criou e ele é um parceiro que está vindo ao teu negócio para poder compartilhar disso e fazer esse negócio crescer. Mas esse franqueado novo, ele precisa ter perfil mapeado, Milton. Ele não pode ser qualquer pessoa que apenas tenha o recurso para poder fazer um investimento. Então, essa fase de avaliação do negócio, avaliação do perfil do franqueado, estruturação do negócio de uma maneira geral, são fases importantes para que qualquer empresa ela precisa efetivamente construir antes de dar o próximo passo, que é franquear o negócio. Qual é o perfil da pessoa, do empreendedor que tem uma franquia de vocês? O que vocês buscam como perfil, e eu vou usar aqui uma combinação de palavras, mas um perfil perfeito? Ok, vamos lá. O perfil perfeito da Monte Rei hoje são operadores, Milton. A gente acredita muito que o franqueado presente no ponto de venda, ele potencializa e muito o seu negócio. Então a gente busca exatamente esse tipo de profissional. Quanto à formação, não há uma definição específica. A gente tem, dentro da rede franqueada, uma cultura absolutamente diversificada de profissionais, mas que a gente, exatamente pelo nível de serviço que a gente oferece, com os consultores de campo que visitam as franquias com frequência, a gente consegue dar o nível de suporte mínimo a esse franqueado. Mas falando, novamente, especificamente do perfil, o que a gente busca, em regra, é o perfil de operador, é aquela pessoa que tem disponibilidade para atuar no dia a dia do ponto de venda. A Márcia, também nosso ouvinte internauta, ela escreve para cá dizendo que ela trabalha no mercado que tem muito a ver com a sazonalidade também, porque são roupas de banho para praia. E ela quer saber como é que vocês enfrentam essa questão da sazonalidade, levando em consideração as características do produto que vocês trabalham. A sazonalidade é um fator brutal no negócio de sorvetes. A gente sente muito isso em todas as categorias que hoje são mapeadas pela Associação Brasileira, né, da indústria de sorvetes, que são a linha soft, a categoria de picolés e sorvetes de massa. O impacto ele é brutal, Milton. A gente chega a faturar 50% a menos no período de baixa, no período de inverno. E no verão esse número ele retorna aos 50% de elevação. Ou seja, se a gente não tiver uma estratégia muito bem direcionada para uma gestão organizada, uma gestão eficiente de custos do negócio, uma gestão de negócio estruturada, a gente sente muito os efeitos da sazonalidade. Mas é específico do mercado brasileiro. Eu comentava a alguns amigos e internamente na empresa exatamente o comportamento diferenciado do mercado europeu, que não sente tanto os efeitos da sazonalidade. O consumo de sorvetes ele atua exatamente no frio, de uma maneira geral. Aqui no Brasil, por ser exatamente um país tropical, a gente sente de forma muito mais acentuada esses efeitos. Então, respondendo a Márcia,
A gente sente muito, e a estratégia da Monterrey é exatamente direcionada na linha de maior eficiência, melhorar as linhas de produtividade, para que a gente tenha uma eficiência de custos um pouco mais inteligente, um pouco mais racional, para que a gente não sinta tanto os efeitos dentro de toda a cadeia de produção, né? Como é que o franqueado de você sobrevive nesse período de baixas vendas? Exatamente, Milton. Ele precisa ter um nível de organização da sua gestão muito orientada no fluxo de caixa, muito orientada pela linha de administração financeira, para que ele faça também uma reserva no período de alta. Esse faturamento elevado que a gente tem no verão, ele precisa ser enxergado no horizonte de 12 meses. Então, o que a gente traz por conceito na linha de gestão do negócio é exatamente não olhar o negócio de forma pontual, é olhar o negócio de forma um pouco mais ampliada, olhando para um horizonte de 12 meses. E aí você consegue fazer uma gestão muito mais equilibrada, né, da tua linha de estrutura de custos, eu diria, do ponto de venda. Já que nós ainda estamos nessa área aqui falando de franquias, das estratégias usadas, a fabricação do produto fica onde? A fabricação fica no município de Lauro de Freitas, na Bahia. Na Bahia. Na E Bahia. ele é distribuído de lá para os demais pontos de venda Brasil afora. Exato. Tenho ainda 3 CDs de distribuição, um em Recife, um em São Paulo e agora um no Rio de Janeiro, mercado que a gente abriu recentemente. E a partir desses centros de distribuição, a gente faz o complemento da distribuição para os pontos de venda. A pergunta que eu faço nesse sentido é exatamente porque esse eu imagino um grande desafio tratando da infraestrutura que nós temos no Brasil para essa distribuição. Como é que ela consegue ser feita e chega aos pontos de venda, levando em consideração até a qualidade do produto que vocês estão entregando para depois chegar ao consumidor? Esse é um desafio, Milton. De uma maneira geral, o Brasil ele sofre muito com os efeitos da falta de estrutura logística que a gente tem. Os custos logísticos no Brasil são muito elevados. Isso, não tenha dúvida, pressiona de forma muito acentuada o negócio. Porém, Milton, a gente tem hoje uma logística que a gente vem buscando exatamente uma eficiência a cada dia melhor para que os efeitos sejam menores ao longo da cadeia. O produto é muito perecível. Isso por si só torna a complexidade um pouco mais elevada. Você transportar picolé é muito diferente, é muito mais complexo do que a gente transportar uma commodity, um arroz e um feijão. Então, isso exige, inclusive, uma seleção um pouco mais estruturada de fornecedores, de operadores logísticos, né, de transporte, para que exatamente possam trazer um nível de serviço e manter o que para nós é sinônimo de fator crítico de sucesso, eu diria, que é a qualidade do produto final. Então a gente tem hoje, de forma também, Milton, novamente muito estruturada, procedimentos para uma cadeia de frios que orientam desde o processo de produção até o cliente final, como esse produto precisa ser transportado, manipulado, para que o consumidor receba o melhor produto no ponto de venda. O Antônio Moreira pergunta aqui o seguinte: a gestão de negócio atualmente ainda se baseia em modelos de planejamentos, que são um apanhado de informações que não se põem em prática e com um agravante. Com a rapidez dos acontecimentos, não dá para remontar esse plano com facilidade. A pergunta dele, ainda dá para acreditar em planejamento estratégico? Sim, não tem como a gente evoluir sem planejamento. É lógico que as revisões se tornaram muito mais periódicas. A gente, dentro da Monterrey, por exemplo, a gente faz as revisões estratégicas de uma maneira mais estruturada mensalmente. Então, os planos são revisados mensalmente no horizonte de médio e longo prazo. Porém, todos os dias a gente fala dos principais indicadores do negócio. Então, a gente acompanha, porque o mercado muda a cada momento. Como eu falei, a gente tem para mais de 500 concorrentes e não tinha isso há 2 anos atrás. Então, a cada dia surge uma marca nova de paletas no Brasil e a cada dia fecha uma marca de paletas já existente no Brasil também, uma marca não estruturada. Então, é um desafio a gente acompanhar isso tudo, mas o planejamento ele faz parte do dia a dia, porque sem planejamento, e aí é uma questão cultural nossa, do próprio fundador, o Pablo, e aí de todo o time de gestão, exatamente trazer isso para o nosso dia a dia, para que a gente, Milton, diminua efetivamente os riscos. Porque o planejamento ajuda nisso, né? A gente diminuir o risco de insucesso. Sharon Olesco foi até a nossa página no Facebook, a página da Rádio CBN, e deixou a seguinte pergunta para o senhor Eduardo Sampaio, que é você. Trabalho com inteligência do mercado em uma determinada instituição. Eu gostaria de saber qual a opinião dele sobre o profissional de inteligência de mercado no Brasil e qual deve ser o perfil desse profissional para atuar nas organizações brasileiras. Milton, a área de inteligência hoje, inclusive a gente estruturou isso há pouco tempo dentro da Monterrey, é uma área para nós fundamental, porque é ela que alimenta de informação estratégica o que está acontecendo no mercado. O perfil desse profissional hoje é exatamente no sentido de trazer aquilo que é mais importante, todos esses acontecimentos que a gente tem e que de forma estruturada a gente precisa receber
que são esses inputs, para que a gente possa devolver isso em forma de um novo serviço, um novo produto e, enfim, realimentar todo o processo de inovação. Mas a área de inteligência no Brasil, ela ainda ela é um pouco atrasada, eu diria. A gente não tem ainda uma grande capilaridade em todas as empresas dessa atuação. Esse profissional em específico, ele precisa sim ser muito valorizado. Dentro da Monte Rei, a gente acredita muito que com inteligência, que conhecendo mais do mercado, a gente melhora as nossas chances, Milton, de sucesso. Então, para nós é muito importante, é vital dentro do planejamento hoje esse profissional. O perfil que a gente busca é um profissional antenado, não tenha dúvida. É quem conheça de todos os segmentos, quem conheça principalmente, Milton, a área de inteligência está muito ligada aos comportamentos de consumo. Então, precisa conhecer o consumidor, precisa conhecer os hábitos de consumo, né? Porque isso traz, novamente, input para a companhia e a partir daí a gente consegue efetivamente trilhar caminhos mais seguros, né? Eu diria. Diz que o perfil perfeito mesmo desse profissional é aquele que descobrir como fazer com que o brasileiro consuma picolé de maneira igual durante o ano todo. Aí esse é o Esse é o plano perfeito. Esse é o plano perfeito que vocês estão buscando. Exato. Mas aí um outro processo. Esse é um mercado ainda que precisa ser trabalhado Sim. nesse sentido, como você já nos chamou a atenção. As vendas de vocês são feitas em lojas próprias, Sim. franquias Sim. e que outros modelos? O canal de atacado, que é feito dentro dos principais varejistas no país, né? Rede de supermercados, onde a gente tem um ponto de venda com um freezer e no formato de autosserviço. Então o consumidor, ele fazendo sua compra, ele encontra um freezer nosso e ele consegue fazer o consumo tanto imediato como levar para sua residência, né? É possível estabelecer qual desses canais é mais importante no tamanho do negócio hoje, no faturamento de vocês? Olha, Milton, hoje a gente está, de certa forma, equilibrado, franquia e o canal de atacado, mas a tendência é que o atacado ele passe a representar algo em torno de 60% a 65% do faturamento. Quando nós falamos em loja, nós estamos falando em quiosque ou em lojas maiores? A gente tem 2 operações de lojas no Brasil e o restante são quiosques, né? O formato de negócio nosso para franquia são quiosques. E qual é o custo hoje para alguém que queira ter a marca de vocês e colocar o produto à venda? Olha, Milton, os investimentos iniciais giram em torno de R$ 140 mil, já inclusos o capital de giro, né? Então, é um investimento relativamente pequeno. A gente se enquadra, eu diria, dentro daquele formato de micro franquias, tá? Que são investimentos menores, porém com um retorno de uma expectativa um pouquinho elevada, tá? A gente hoje fala de 24 a 36 meses o retorno desse investimento, mais uma linha de faturamento na média em R$ 70 mil, já considerando a sazonalidade. Então, no período de alta, a gente rompe facilmente a barreira dos R$ 100 mil, mas no período de baixa, a gente sente um pouco mais esses efeitos, né? Geralmente, o franqueado de vocês, ele tem outros produtos também, ou seja, ele é franqueado de outras marcas também, fazendo outros negócios, até para ter esse equilíbrio na venda? Milton, a gente tem exatamente esse equilíbrio. Alguns franqueados têm outras marcas. Isso para nós é visto até com bons olhos, porque é uma troca, é um aprendizado importante no dia a dia. A gente compartilha a gestão do dia a dia com os franqueados e os processos de decisão, eles também são envolvidos. Então, ele ter outras experiências para nós é importante. Porém, a gente tem também um franqueado que só tem Monte Rei, que tem algumas Monte Reis espalhados pelo Brasil. Esse também para nós é um perfil interessante, porque esse em específico ele adquire conhecimentos muito profundos do nosso negócio, né? Esse cara, para nós, é um parceiro importantíssimo. Bom, eu falei logo na abertura aqui do programa que você tinha experiência não apenas à frente da Monte Rei, mas você tem uma experiência de uma carreira longa na área de gestão de negócios, como professor na formação de executivos também e atuando no varejo. Uhum. E aí, por isso, o Marcos Candelária faz aqui a seguinte pergunta para você: qual é o grande segredo de um bom e-commerce para os dias de hoje? E quando ele diz assim, hoje, diga-se dias de crise. Você trabalhou com e-commerce também? Trabalhei com e-commerce na minha última passagem pela Pirelli. Uhum. Tá? Lá a gente tinha um e-commerce que estava sendo estruturado. O que você poderia passar aqui como orientação para o Marcos Candelária? Olha, o e-commerce, de uma maneira geral, ele vem se transformando a cada dia, né? Então, existe uma tendência muito forte de segmentar bastante nichos novos. Existe uma tendência muito forte do e-commerce hoje, trabalhando a questão do marketplace, que é trazer marcas próprias, diversificadas para poder fazer a venda dentro desse canal e-commerce. Mas o e-commerce, de uma maneira geral, no Brasil, ele trabalha muito forte a linha de promoções. Então, em momentos de crise, o e-commerce tem trabalhado não só o fortalecimento do seu mix,
trazendo para nichos específicos ofertas diferenciadas, mas também trabalhando de forma mais acentuada a questão de promoções, Milton. O e-commerce, ele, assim como os outros segmentos, mas talvez de forma até mais estruturada, ele é um cenário onde a guerra é diária de preço. Os concorrentes eles se monitoram a cada minuto, então qualquer alteração de preço de um produto, a concorrência sabe na próxima atualização daquele portal. Então existe uma aderência muito forte a promoções, uma aderência muito forte a uma guerra de preço, porque o e-commerce é isso, né? A conveniência é você receber o produto onde você quiser, né? Onde você está, podendo fazer comparações de preços. Dá para imaginar, assim, trabalhar nesse mercado de paletas com o varejo online, com o comércio online? Pois é, Milton, já há algumas iniciativas nesse sentido. É um desafio, eu diria que não é fácil. Você imagina a gente fazer a logística para entregar 1, 2, 3 picolés na residência de um cliente. Isso, quando eu digo é complexo, porque traz custos diferenciados de você entregar uma pizza, de você entregar um hambúrguer. Mas sim, é uma linha de negócios que eu diria que talvez seja uma tendência futura. A gente já está, inclusive, dentro da Monte Rei, fazendo alguns estudos nesse sentido. Talvez não para todas as praças, mas para que a gente possa levar a um certo nível de conveniência maior aos nossos consumidores, né? Agora, usar o cenário da internet para estabelecer uma marca, isso sim é possível da Monte Rei fazer. Vocês usam, por exemplo, redes sociais na questão da construção da marca, no contato com os consumidores? Sim, Milton. Hoje, o meio digital, ele, falando especificamente sobre marketing, ele tem custos absolutamente menores do que você investir em mídia tradicional, né? Mídia televisiva ou até aqui como a Rádio CBN. Então, o meio digital ele é mais fácil, ele é mais rápido e, de certa forma, ele tem uma abrangência um pouco maior. O mundo digitalizado é uma realidade. Então, a empresa hoje que não tiver presença no meio digital para fortalecimento da sua marca, para poder gerar principalmente conteúdo de relevância, e essa é uma das linhas que a gente tem de direcionamento estratégico para dentro do marketing da Monte Rei, que não é só comunicar produto, que não é só se interessar em vender, fazer a venda do produto, é gerar relacionamento com o consumidor e a partir disso, Milton, gerar relevância de conteúdo. Porque o nosso produto ele tem apelos específicos, ele é um sabor muito acentuado, a gente costuma dizer que a gente produz não picolé, mas a gente produz pequenos momentos de prazer ou pequenos momentos de alegria para o consumidor e traduzir isso no meio digital é um desafio diário. Então a gente constrói relacionamentos com diferentes públicos, influencers, com consumidores de uma forma geral, para que a gente tenha exatamente uma atuação forte nesse meio, que é uma realidade ao mercado mundial, eu diria. Mundial. O Antony Moreira faz uma segunda pergunta aqui que eu repasso para você. Ele lembra de uma frase dita agora recentemente pelo Prêmio Nobel de Economia, Angus Deaton, na qual ele disse que para projetar uma política econômica sustentável, que promova o bem-estar, reduza a pobreza, devemos primeiro entender as escolhas de consumo individuais. Sim. E esse é o ponto da pergunta dele. Como nós podemos entender escolhas de consumo individuais, considerando os modelos atuais de pesquisa em massa e com separações socioeconômicas? Então, Milton, a gente tem hoje por conceito, um direcionamento estratégico que ele é um pouco mais amplo, eu diria. Acho que esse é um tema importante para a gente também discutir. Hoje a gente se preocupa com toda a produção desde o início, tá? Então, a gente tem um nível de atuação com os produtores das frutas, os produtores desses ingredientes que a gente utiliza como matéria-prima, para que a gente exatamente fortaleça esse laço com a comunidade, tá? Seguindo a cadeia, todo o processo de produção, distribuição e comercialização, a gente chega até o nosso consumidor final. Mas antes a gente tem, Milton, o nosso público interno. Para você ter uma ideia, hoje todos os nossos funcionários de fábrica, eles têm acesso a um picolé diário, então como sobremesa. Por que isso? Porque isso desenvolve exatamente, Milton, um vínculo que vai além do vínculo empregatício que a gente tem hoje. Então ele se torna muito mais responsável ou corresponsável por aquilo que ele produz. Seguindo a cadeia produtiva, a gente tem o consumidor final. E esse consumidor final, Milton, falando especificamente do segmento de sorvetes, a gente tem uma oferta de produtos hoje no mercado de maneira geral que trazem uma imagem, eu diria, que não é de um apelo saudável. Porém, as paletas elas vão exatamente numa linha contrária. A linha de frutos eu tenho, hoje, por exemplo,
produtos que têm um consumo de calorias de 56 calorias. Isso é menor do que um consumo de uma barra de cereal. Então, o que eu preciso como companhia é ir além da venda desse produto. O que a gente tem feito é exatamente gerar conteúdo relevante nas comunicações que a gente faz ao consumidor, para que a gente dê ao consumidor final, Milton, o poder de decisão do consumo consciente, tá? Ele tem a decisão de comer um produto altamente calórico, mas ele também tem a opção de consumir um produto que faz muito bem à saúde dele. Então, essa questão do consumo consciente, essa economia sustentável, para nós hoje é uma linha de direcionamento estratégico muito importante. E isso ocorre porque vocês identificaram esta demanda no consumidor. Exatamente. Essa demanda do consumidor reprimida, que originalmente trouxe o segmento de paleta para toda essa explosão, ela é uma demanda que a gente traduziu isso um pouco mais estruturado no plano estratégico que a gente tem. Isso se traduz, Milton, exatamente nisso. A gente quer gerar consumo consciente ao consumidor final. Tá certo. Eduardo Sampaio, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Até mais. Milton, obrigado a seus ouvintes, a você em específico, a produção. Para nós é sempre uma honra compartilhar um pouquinho da experiência aqui com seus ouvintes. Muito obrigado. Eduardo Sampaio, que é diretor de marketing e vendas da Monte Rei, fabricante de paletas, os nossos picolés mexicanos, e que conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou desse programa ao vivo, nosso agradecimento também. A você que mandou perguntas, muito obrigado pela participação. Lembrando que toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, nós estamos aqui no Mundo Corporativo e você pode participar com perguntas ao vivo, inclusive. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, você pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se quiser, pode ir até o LinkedIn. Lá nós temos um grupo de discussões da CBN, do Mundo Corporativo da CBN. E no LinkedIn você pode, inclusive, publicar sua opinião, publicar seu texto, o seu conhecimento, para que outras pessoas também possam saber ainda mais. A nossa ideia é essa, compartilhar o conhecimento aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até o próximo capítulo.